para o segundo bloco do nosso programa e hoje prestando uma homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek, que ontem teria comemorado 107 anos do seu nascimento, dia 13 de setembro de 1902, nasceu esse grande ilustre e essa alma iluminada, guiada pela espiritualidade, que construiu, né, Brasília, que é a futura capital da nova era. Então, nesse segundo bloco, vocês estão de novo vendo aí o nosso portal, que dentro em breve no nosso programa vai abrir a vinheta do nosso programa, junto com a música Aquários. Aquários é a música da nova era, e aí eu vou explicar o significado da música Aquários, que foi composta aproximadamente naquela época de Juscelino Kubitschek, 1956, 1960. Então, você vê que a espiritualidade realmente atuou de uma maneira fantástica. 1956, né? E a música estava junto. Aí já é o quê? Olha só, gente, Juscelino Kubitschek, né, junto com Lúcio Costa, lá no meio do mato, Avenida Monumental. Você vai em Brasília, aquela coisa espetacular, obra a todo lado, né? Olha só, isso é o ideal de um homem, isso é ideal realmente de um país. E Juscelino Kubitschek começou a construir Brasília em 1956, e em 41 meses Brasília estava pronta, né? Porque ele concluiu a obra, né, no seu próprio governo. Está aí, olhando lá os mapas, olhando lá os croquis, para construir uma cidade que naquela época era realmente uma selva, no meio, né? E Brasília teve realmente um aspecto muito importante, que é o quê? É o que está agora aí no vídeo, que é a Missão Cruz. A gente já falou em alguns programas. Brasília não foi construída assim aleatoriamente, não, pessoal. Brasília, em 1891, uma missão, que é a missão desse professor, foi até Brasília identificar uma cidade através da astronomia. Está aí os 4 grandes idealizadores de Brasília, porque ninguém faz nada sozinho, né? Aí já é o palácio, onde foi construído lá o Palácio do Presidente da República, onde hoje nós temos lá como presidente o presidente Lula, né? Olha só a arquitetura da cidade de Brasília. Não tem no mundo nenhuma cidade que tenha essa arquitetura que nós vamos especificar num programa, né, falando sobre Brasília. Aí já é o Palácio da Justiça, Supremo Tribunal Federal, porque o nosso país é um país republicano e funciona através, né, dos 3 poderes. E aí é o Senado, que infelizmente passa por um momento muito triste, mas isso faz parte do amadurecimento do nosso povo. Nosso país tem 509 anos de descoberta. Então, isso que está acontecendo em Brasília é para a população ver que na hora de votar, pense direito na hora de votar. Não vote em qualquer pessoa, que depois é difícil, eles ficam lá, não querem sair mais do poder e não fazem nada para o povo. Aí é um outro monumento também importante, porque o Brasil vai ser, na realidade, um grande divulgador de uma nova estrutura da nova era, está ali o Itamaraty. Aí é a Catedral de Brasília, olha que coisa linda, gente. Inclusive ali tem uma simbologia, né, que é como se fosse uma coroa de espinho. E está aí o grande idealizador, lá quando Brasília já estava pronto. Juscelino Kubitschek, ali no Planalto, né, nos ministérios ali, né. Então, quando nós formos falar de Brasília, nós vamos explicar todos os detalhes, as obras realmente que foram feitas lá, que tem muito a ver com a cidade de Aquetaton, que foi construída lá no Egito. E aí são algumas manchetes, no caso da época, né, dando realmente benesses e valorizando esse homem. Aí é uma notícia na manchete, depois nós temos lá na revista Time, né, lá nos Estados Unidos, esse grande brasileiro que realmente foi e vai ser realmente reverenciado pelo povo brasileiro. Ali é uma reportagem, então está lá Juscelino, Sonhos e Ilusão, aí são outras reportagens, né? E Juscelino realmente fez um governo que ele classificou de o desenvolvimento 50 anos em 5, né? E que em 1961 ele passou o governo justamente para essa personalidade que está aí, que foi o Jânio Quadros. Então ele passou a presidência para Jânio Quadros e, infelizmente, Jânio Quadros, depois de 8 meses, renunciou e começou um processo traumático para o nosso país, que foi o processo realmente, né, dos militares, né, processo militar.
Aí é Juscelino como senador, e aí Juscelino já estava preparando, né, a sua campanha para, de novo, em 65, voltar ao poder. Só que os militares gostaram do poder, né, e inclusive caçaram Juscelino, e muita gente naquela época foi caçada, teve que ir para o exílio, porque ali foi um período negro da nossa história, onde os militares realmente gostaram do poder. O poder realmente corrompe e é um dos maiores entraves da nossa humanidade. Ali, olha só, Juscelino indo para o exílio, gente, sendo carregado. Olha só como Juscelino realmente era referenciado, e isso causava ciumeira para todo mundo. As pessoas realmente, né, tinham um carinho muito grande com Juscelino Kubitschek, um homem realmente, uma grande personalidade, fez muito pelo país, e está lá Juscelino pelo exílio, carregado pelo povo, né? E aí é um momento muito triste, porque Juscelino Kubitschek, em uma das viagens que ele fez, depois de passar no exílio, ele teve um acidente na Via Dutra, e coincidentemente, não sei, um ônibus da Cometa abalrou o carro de Juscelino Kubitschek, e ele veio a falecer. E aí é o cortejo dele. Juscelino Kubitschek, nenhum militar foi no cortejo dele. O cortejo do Juscelino Kubitschek foi feito lá na antiga revista Manchete, que inclusive Adolfo Bloch era muito amigo do Juscelino Kubitschek. Olha só o povo carregando, né, o caixão aí no enterro de Juscelino Kubitschek. Eles foram da revista Manchete até o aeroporto ali de Santos Dumont, que não é tão longe, carregando para que Juscelino Kubitschek fosse enterrado lá em Brasília, que foi a cidade que ele construiu com muito carinho, muito amor. Aí já é um período já de homenagem, né? 100 anos de JK, que foi comemorado em 1902, né? Nascimento do Juscelino, 2002, o centenário de JK, tá? E aí são alguns períodos realmente, né, de homenagem ao Juscelino Kubitschek, que realmente depois de ser perseguido, de ter todas as contas devassadas, perceberam que realmente Juscelino Kubitschek era um político que trabalhava em benefício do povo. Então está aí, né, 50 anos de Brasília, né, no caso, né, 50 anos da posse de Juscelino, 1956, tá? E 2006. Então, são algumas datas comemorativas que sempre tem. Inclusive, nós tivemos um seriado na TV contando a vida de Juscelino Kubitschek, foi isso aí, o especial JK, 50 anos. Foi um seriado muito bacana, que foi encenado por grandes artistas brasileiros, né? Realmente pessoas que fizeram e contaram a vida de Juscelino Kubitschek de uma maneira muito bacana. E todas as pessoas que realmente fazem alguma coisa para o povo, eles são, né, ficam eternizados. E aqui no nosso país nós temos pessoas que vão ficar eternizadas, né? E agora a gente fecha com uma obra que está lá em Brasília. Essa obra realmente é uma coisa maravilhosa. Olha só o pôr do sol em Brasília. E o pôr do sol em Brasília, nós vamos explicar quando a gente for falar de Brasília, está praticamente ali em cima e fica em cima do monumento que foi feito a Juscelino Kubitschek, já aí pela sua mãe, pela sua esposa Sara Kubitschek, lá em Brasília. Então, Juscelino está eternizado. A capital da nova era, que nós vamos falar no programa, realmente foi construída por esse visionário. Essa pessoa que foi escolhida pela divindade, essa pessoa que foi escolhida pela alta espiritualidade, para que, no futuro, que não está tão longe assim, Brasília se torne a capital da nova era. Todas as pessoas que visitam Brasília de todas as partes do mundo ficam impressionados com a arquitetura de Brasília. É como se você saísse aqui do nosso planeta e fosse lá num outro planeta e encontrasse realmente uma cidade diferenciada de toda a cidade do mundo inteiro. E essa cidade de Brasília existe no planetérico, tá, pessoal? Que nós vamos explicar para vocês no nosso próximo programa. Brasília realmente teve aí 4 pessoas que construíram Brasília, né? E que deixaram e vão deixar para a posteridade, para os nossos filhos, nossos netos e toda aí a geração, essa cidade que vai representar, né, a nova era. Então, pessoal, hoje nós estamos fazendo uma pequena homenagem, porque falar de Juscelino Kubitschek e prestar homenagem para Juscelino Kubitschek, por mais que nós façamos,
nós nunca vamos falar tudo aquilo que ele merece. Por quê? Nós estamos vendo hoje na nossa política momentos muito tristes. Pessoas que só pensam em si. Pessoa fica dando cartão vermelho para o outro. Que coisa ridícula, gente. O povo está precisando de leis, o povo está precisando realmente de verba para a estrada, verba para, né, para a saúde, para todas as situações que o povo está passando. E as pessoas ficam dando cartãozinho vermelho lá para presidente de Congresso, tá? Então, pessoal, hoje, né, através aqui da administração da TV Mundi, né, através de Cláudio José, Berenice Bellato, eu, João Gilberto, e todo o corpo aqui diretivo de funcionários aqui da estrutura, né, de telecomunicações aqui, tanto da TV como da rádio, presta essa pequena homenagem à pessoa que construiu a capital da nova era. Isso realmente vai ficar eternizado, porque dentro em breve o mundo inteiro vai entender por que foi construído Brasília, e aí vão lembrar realmente, por muitos e muitos anos ainda, do homem que teve esse ideal, junto com outras personalidades também, que nós iremos falar num programa especial. Então fica aqui um grande beijo, um grande abraço a essa pessoa que teve a honra de nascer em 1956, junto da posse de Juscelino Kubitschek, tá? Então eu deixo um grande abraço aqui e dando os parabéns para a família de Juscelino Kubitschek. Um grande abraço, um grande beijo e até o nosso próximo programa na quarta-feira.